Oi, galerinha, mais vídeo aqui pro canal. Eu vou ler aqui, a gente comentar histórias reais que o pessoal tá me mandando. Quero dizer pra vocês que eu vou deixar o meu e-mail ali na descrição. Se vocês tiverem história, quiserem mandar pra gente conversar, trocar uma ideia, vocês me mandem. E não te esquece de deixar uma curtidinha e dar uma força que eu tô começando o canal. Minha história é muito triste. Sofro até hoje. Tenho 26 anos. Meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos de idade. Passamos 3 anos após a morte dele e muita dificuldade financeira. Tinha dias que nós tínhamos um arroz para comer e às vezes nem isso, porque dependíamos de minha mãe pegar umas faxinas e de ajudar na minha pedir ajuda para minha vizinha e madrinha, que tinha 50 anos e morava sozinha. E tinha uma situação financeira melhor. Ela ganhava uma pensão porque o marido dela tinha falecido, ele era bancário. Depois desses 3 anos, minha mãe conseguiu um namorado. Em seguida casou. Ele no começo era bom para a gente, trabalhava de pedreiro, tinha sorte para conseguir bastante trabalho e a nossa geladeira e armários estavam sempre cheios de comida. A minha mãe também conseguiu um emprego fixo, conseguiu numa casa de uma advogada e fazendeira, onde ficou por muitos anos. Então meu padrasto, que bebia uma cervejinha fim de semana, passou a beber com mais frequência, e as obras que ele trabalhava começou a diminuir. Mas como minha mãe estava bem nessa casa de família, conseguiu segurar as pontas. Nessa época, eu já estava na adolescência, tinha 12 anos, e meu corpo bem formado, eu era muito bonita. Queria namorar, sair com as minhas amigas, mas ele nunca deixava. Minha mãe era muito quieta, deixava ele mandar em mim e na casa. Uma vez eu ganhei uma maquiagem, batom, blush, rímel da minha madrinha de aniversário e ele jogou tudo no lixo. Disse que aquilo não era para moça decente. O mesmo aconteceu quando eu economizei um dinheirinho e comprei um short. E ele achou muito curto, cortou tudo com a tesoura e tirou fora. Não gostava que eu tivesse celular, porque dizia que era para eu marcar encontros com as amigas safadas e cair na orgia. Minha vida era um inferno. Meu sonho era ter 18 anos e conseguir um emprego, morar com as minhas irmãs mais velhas, minha irmã mais velha, no Paraná. Um dia minha mãe estava trabalhando e eu fiquei sozinha em casa com meu padrasto. Eu sempre tratava de ficar de porta fechada ou, na maioria das vezes, ir para a casa da minha madrinha vizinha. Ele estava um pouco bêbado e andou por toda a casa de cueca. Isso sempre estava acontecendo. Cheguei a falar para minha mãe, que disse que era bobagem, que ele estava bêbado, mas jamais faltaria com respeito a mim. Um outro dia ele estava se masturbando e olhando o celular na sala. Eu vi e entrei correndo para o quarto, fingindo que não tinha visto nada. Ele me olhava com uma cara de tarado para mim, para minha bunda, para meus seios, e eu contei para minha madrinha, que chegou a falar para minha mãe, pois achava que estava passando os limites. Aí ela seguiu dizendo que era exagero, que eu inventava as coisas. Chegou a dizer que eu acreditava mais no meu padrasto do que em mim. Eu mentia, ela dizia que eu mentia muitas coisas, porque queria ir embora para Paraná para aprontar com a minha irmã, viver na orgia. Um dia de noite, a minha mãe estava dormindo e eu também. A porta do meu quarto tinha estragado a fechadura, mas eu encostei em uma cadeira e ele tentou entrar, mas como começou a fazer muito barulho, desistiu. A minha madrinha estava muito doente com coronavírus, foi internada e eu já não tinha onde ficar de tarde quando chegava da escola. Então eu entrava correndo para o meu quarto e fechava a porta. Nesse dia ele já estava no meu quarto, me abraçou e passou a mão nas minhas partes íntimas. Disse que se eu falasse algo iria parar na rua. A minha mãe acreditava mais nele que em mim. Então ele veio fazendo isso várias vezes até que acabou finalmente, acabou nos finalmente comigo. Eu tinha esperança de ir morar com a minha irmã no Paraná, mas ela tinha se separado e dizia para eu esperar até ter uma situação financeira melhor. Um dia, eu com tanta raiva de tudo que estava acontecendo, aquele velho nojento, contei tudo para minha mãe, que me culpou por não ter falado antes.
que eu estava gostando da situação, por isso não tinha falado nada. Disse que eu saísse de casa e fosse morar no Paraná com minha irmã. Eu fui abusada e ainda expulsa de casa. Perdi a minha mãe. Sofri como nunca achei que iria sofrer. Só pensava no meu pai. Muitas vezes pensei em tirar a minha vida. Implorei para minha irmã para me levar para o Paraná, que faria qualquer coisa para nunca mais ver aqueles dois. Foi o que eu fiz. Vim para o Paraná. Hoje trabalho em uma loja de roupa. Nunca mais falei com a minha mãe, nem com esse nojento. Mas sofro até hoje com tudo isso que me aconteceu, pois sinto um vazio muito grande no peito. Gente, uma história muito marcante, né? Que ela sofreu de abuso pelo padrasto dela. Isso acontece, assim, ó, todos os dias. Tem toda uma situação, né? Mas que nada justifica o abuso. Situação que ela perdeu o pai quando ela tinha 6 anos. A mãe dela tinha uma situação financeira muito difícil. Demorou lá pra conseguir se equilibrar financeiramente, só conseguiu, né, quando encontrou esse homem. Mas depois até o homem nem trabalhava quase, né, como ela falou aqui. E então a mãe dela sempre foi submissa a ele, não acreditava na própria filha. Gente, olha assim, eu acho que nada justifica uma situação dessas. Nada justifica uma mãe ficar do lado de um homem ao invés do lado da própria filha. Em último caso, assim, gente, é difícil. Olha, 99% das vezes, quando acontece uma coisa que vocês têm uma filha, quando vocês têm, assim, às vezes é uma prima, alguém menor, uma sobrinha, que vem contar uma história dessa pra vocês, 99% das vezes é verdade. E quando não for verdade, vocês tratem de vocês descobrirem a verdade, não duvidar, não criticar essa criança, essa adolescente. Muitas vezes, se vocês têm condições, que no caso que acho que ela não tinha nem telefone, quando vocês têm condições de vocês armarem assim, de vocês gravarem, de vocês tirarem foto, alguma coisa, vocês têm melhor até para levar para a justiça, até para vocês, porque aí esse pessoa não fica impune. Vocês não podem ficar contra, gente. Eu vejo assim, ó, eu não acredito que a pessoa não vai acreditar. Eu acredito que essas mulheres, assim, ó, elas às vezes preferem mais o homem do que a própria filha. Não interessa se o cara ele mata, ele estupra, ele faz qualquer coisa, mas não, elas não podem ficar sem homem, não podem ficar sem aquele homem. Eu já vim falando, fazendo vídeo, né? Outros vídeos eu falei sobre isso. Eu acho assim, ó. Eu tinha um ex que ele é um traste, sabe? Mas ele dizia uma coisa assim, ó, muito certa. Ele dizia, ai, tem mulher que não pode ficar sem homem. Ele dizia, em outras palavras mais vulgares. Elas não podem ficar. Elas são histéricas. Não interessa se é a própria filha, se é o próprio filho, porque isso acontece com meninos e meninas. Elas botam os filhos pra fora, né, a correr, mas elas ficam com o cara. O cara que ele faz isso com a filha, que faz com duas, faz com três, ele pega todo mundo, ele estupra, faz. Porque é outra gente. Esses homens que não respeitam vocês, esses homens que eles traem vocês com todo mundo sabe, todo mundo ri. É um cara que quando ele tem oportunidade, ele é um forte candidato a fazer uma coisa dessas. E aí quando faz, aí vocês, não, mas esse é um mal entendido, não. Isso, entendeu? E aí, assim, é uma situação que ela disse que ela teve que ir embora, né? Que acabou que ela perdeu a mãe. Ela teve que brigar com a mãe dela. E já tinha perdido o pai. Então, gente, isso é muito sério, muito grave. Sei que, assim, ó, pra mim a maior culpa, tanto da mulher, do homem, né? Quanto da mulher. Da mulher que ela aceita uma coisa dessas. A mãe que aceita. Por incrível que pareça, tem muitos casos assim, gente. Vocês estão vendo o barulho de chuva, tá chovendo bem forte aqui, dá o barulho no vídeo. Mas deixe os comentários aí, sugestão para os próximos vídeos. O que vocês acham, se vocês já passaram a situação assim. Vocês abram o olho quando vocês levam alguém para casa de vocês. Esse aí demorou todos esses anos, né, pela história pra acontecer, fazer isso aí. Mas
Quantas coisas acontecem, até acontecer esse fato aqui, quantas outras coisas aconteceram? Quantas outras coisas, desde assim, agressão com vocês, bate vocês, agride, faz, até chegar ao ponto de passar, estuprar, assediar uma criança. Eles já fizeram mil uma coisas antes. E você sempre cabisbaixa, sempre. Por isso, sim, a importância, gente, da independência. Independência não só financeira, como independência emocional. Não dá um traste desse, dá um belo pé na bunda e pega outro. Ou fica sozinha. Qual é a utilidade de estar com um traste, um canalha? Mas deixa nos comentários aí sugestão para os próximos vídeos.